paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar que quando o riacho seca, é momento de recomeço. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, o verso 9, que diz o seguinte: Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Hoje, queridos, vamos falar sobre o recomeço que está sendo proposto à Igreja do Senhor nesses dias. Para falar sobre isso, vamos começar falando que por toda a região, no reinado do rei Acabe, houve uma grande seca. Por 3 anos e 6 meses, nenhuma gota de água sequer caiu do céu. Esta seca fora predita pelo profeta Elias, que, perseguido por corruptos governantes, se refugia junto ao ribeiro de Querite. Elias ficou ali, em Querite, sendo sustentado pelos corvos até que o riacho secasse. Deus cuidou de Elias para que não morresse de fome, já que não podia andar livremente pela região, o lugar e as circunstâncias que vivia o profeta eram incomuns e ninguém sabia o seu paradeiro, a não ser o próprio Deus. Percebam a semelhança que a igreja também vive nesses dias em que nos encontramos. Governantes hoje também corruptos e situações difíceis que não nos permitem circular normalmente. Neste contexto, a Bíblia relata que certo dia Elias acorda e não vê corvos, nem comida, nem água, pois o riacho havia secado. Ele precisa então partir. Algo novo o esperava. Quem ordena que o riacho seque é o próprio Deus, que lhe aponta um novo caminho, um novo recomeço, uma nova direção. Por isso Deus disse a Elias no texto que lemos no início: quando o riacho seca, é hora de recomeço. Queridos, hoje o Senhor fala à igreja da mesma forma. Quando o riacho seca, muitas vezes é momento do recomeço. Aleluia! Amados, o texto fala que, chegando em Serepta, à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando gravetos. Não era lenha, eram gravetos. A lenha é para fogo alto. Os gravetos são usados para pequeninas chamas que rapidamente se tornam em brasa. Isso significava que na casa daquela mulher havia pouca comida. Elias, então, cansado da viagem, cumprimenta aquela mulher e lhe pede um pouco de água e também pão. Percebam, Elias, diante do riacho seco, começa a ter novas experiências com Deus. E que experiências lindas! Ele começa a tomar novas atitudes que normalmente não tomaria. Começa a agir de forma surpreendente, surpreende ele mesmo e as pessoas ao seu redor. Queridos, quando Deus hoje propõe para a sua igreja um recomeço, diante da corrupção vista nos nossos governantes, diante das situações que estamos vivenciando em nossos dias, Deus também quer que a sua igreja tenha novas e maravilhosas experiências com Ele. Que a igreja se surpreenda a ela mesma e a todos que estão com certeza observando como os filhos de Deus agem em situações difíceis e muitas vezes em situações extremas, com a falta de comida e de muitas outras coisas. Queridos, no texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 12, fala que aquela mulher, diante do pedido do homem de Deus por comida, ela diz ao profeta: não tenho comida em casa, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vês, só peguei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos.
A nação, a reação de Elias diante da confissão da viúva é inusitada e muito estranha. Aos nossos olhos parece que o profeta não entendeu bem o que a mulher lhe falou. Ele pede que o alimento seja dado primeiramente para ele. Você pode pensar como se sentiu aquela mulher com o pedido do profeta, mas como agora o profeta estava sendo levado a ter novas experiências com Deus, pois enquanto ele estava na caverna, Deus mandava os corvos, tinha água do ribeiro e ele estava sendo sustentado por Deus, mas agora ele tinha que ter atitudes diferentes, ele precisava continuar crendo que Deus continuaria sendo o seu provedor e que assim Deus multiplicaria o azeite e a farinha na casa daquela viúva. Amados, o texto mostra que sem questionar a mulher obedece e a palavra do Senhor se cumpre, dando-lhe fartura de víveres. Como igreja, estamos sendo levados a agir como o profeta Elias, pois sabemos que até aqui Deus tem sido o nosso provedor, o provedor de tudo em nossas vidas. Até aqui podemos dizer, como está escrito na palavra de Deus, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, mas até então não vivíamos estes tempos difíceis em que vivemos hoje, mas Deus quer dar novas e lindas experiências à sua igreja e deseja ver a sua igreja tendo novas atitudes. Ao invés de reclamarmos pela situação, temos que profetizar que Deus continua sendo o nosso provedor e, portanto, Ele não vai deixar faltar nada para a sua igreja, para as nossas famílias, para a nossa nação. Aleluia! Deus quer ver a sua igreja no recomeço que Ele está propondo neste momento, agindo de forma diferente, não segundo o que achamos normal, mas sim quer ver a sua igreja andando de forma sobrenatural, crendo que Deus é o Todo-Poderoso, o Deus do impossível e que faz das coisas que não existem existirem. Aleluia! Vamos entender o que o texto relata de forma espiritual. A viúva de Serepta, ela entregou sem questionar as primícias da sua comida para Deus, para que o profeta fosse alimentado. Aquela notícia se espalhou e logo muitas outras pessoas foram também alimentadas. Percebam, ali estava uma viúva solitária em um território pagão, falando do Deus de Israel e de suas maravilhas. Queridos, neste recomeço que Deus está propondo para a sua igreja, Deus quer ver os seus filhos entregando a Ele não o que sobra do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa vida, mas quer ver a igreja entregando as primícias de tudo, pois assim estaremos como a viúva falando de Deus e de suas maravilhas. Muitas pessoas naquele momento, perto da viúva, foram abençoados. Hoje também, através das nossas experiências, das novas atitudes da igreja, Deus vai agir para que muitos de nossa família, amigos desta nação, possam ficar maravilhados com o poder de Deus e desejarem também entregar suas vidas ao Senhor. Aleluia! Amados, e esta mulher nem era do povo escolhido. Jesus disse que muitas viúvas haviam em Israel na época da grande fome, mas apenas a uma das viúvas foi enviado providência. E isso ficou registrado no livro de Lucas, capítulo 4, 25, que diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A fé de uma gentilha, de uma mulher que não era do povo de Deus, moveu o coração de Deus. Israel era tão populoso, mas uma vida só. Esta mulher representou uma porta estreita, mas que foi aberta para que muitos fossem abençoados. Aleluia! Ao contemplar esta passagem bíblica, a igreja tem que prestar muita atenção no que Deus está falando, pois como a igreja hoje está se apresentando diante de Deus, estamos manifestando em nossas vidas como igreja a mesma fé daquela mulher que atraiu Elias para Serepta. Deus, neste novo recomeço que Ele está propondo para a igreja, quer ver novas atitudes, quer ver a sua igreja tendo novas experiências com Deus. As experiências passadas, sim, são válidas, mas Deus a cada dia quer propor coisa nova para a sua igreja. Aleluia! No apanhar dos gravetos, a viúva de Serepta teve um encontro com Deus de Israel, a quem ela buscava e temia. Muitas vezes hoje nos encontramos em momentos difíceis como o daquela viúva. Hoje o Senhor está dizendo para nós, como disse a Elias, o riacho secou, portanto levanta-te, e agora será o recomeço para a igreja. Quero dar à igreja novas experiências. Todo momento difícil também pode ser um momento de oportunidades. Aleluia! A igreja está sendo levada a um novo encontro com Deus, como teve aquela viúva, e como este novo encontro fez com que ela saísse da sua zona de desespero para encontrar com o profeta de Deus. E isso fez com que ela partisse para colher os gravetos, que indicava pouca comida, mas também estes gravetos falam da unção do Espírito, que promove não um fogo destruidor como a lenha, mas sim um fogo que não consome, mas faz com que as nossas vidas virem brasas de fogo. Aleluia! A igreja precisa nesses dias buscar novas e maiores experiências com Deus, caminhando na unção do Espírito Santo, que são como chamas pequenas diante dos olhos do mundo, mas que se tornam brasas que jamais se apagarão. Aleluia! Queridos, este é o recomeço que Deus quer para nós que somos a igreja do Senhor, para que o fogo agora do Espírito Santo não se apague mais, fique sempre aceso na minha vida e na tua vida, no meio da igreja. Aleluia! A vida daquela viúva estava por um fio. Se Elias não tivesse chegado, ou seja, se não houvesse um recomeço na vida de Elias, novas experiências, a morte alcançaria aquela mulher. Amados, o mesmo acontecerá com a igreja se nós não aceitarmos o recomeço que Deus está nos oferecendo, se não entregarmos as primícias de tudo da nossa vida para Deus, se não buscarmos ter novas atitudes e experiências com Deus através do Espírito Santo de Deus. Deus está falando nesses dias para a igreja: entregue as primícias de tua vida para Deus, confie e Ele tornará as nossas vidas em brasas vivas. Ele nos usará de forma maravilhosa e surpreendente, como fez com aquela viúva, em nossas vidas, no meio das nossas famílias, da nossa nação. Veremos a abundância de Deus em tudo, assim como Deus fez na vida daquela viúva. Aleluia! Saiba, Deus quer operar sinais e maravilhas
maravilhas no meio da sua igreja nesses dias, pois não existem distâncias, nem barreiras ou circunstâncias que o possam impedir. O que basta para Deus é um coração que o adore em espírito e em verdade. Com todas as forças, Ele mesmo removerá a fome e multiplicará o azeite e a farinha em nossas vidas, em nossas famílias e nesta nação. Aleluia! Me permita orar por você, para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida e você possa ter este encontro com Jesus e possa deixar que Ele coloque a tua vida diante dele, para que você se torne uma brasa viva diante do seu altar. Aleluia. Pai, oro hoje para que a sua igreja se levante diante de todas estas dificuldades pelas quais estamos passando, que possamos entender o que Deus nesses dias tem nos proposto. O ribeiro secou, agora é momento de novas atitudes, de novas experiências. Pai, que a sua igreja atenda ao convite teu, que como igreja possamos desejar um novo encontro com Deus, que todos que hoje fazem parte da sua igreja comecem a entregar não mais o que sobra para Deus, mas as primícias, que possamos buscar o fogo do teu Espírito, a sua palavra, para que de forma maravilhosa e surpreendente o Senhor possa usar a sua igreja nesses dias, que muitas pessoas da nossa família, nossos amigos e dessa nação possam se alimentar do Deus vivo, do pão vivo que desce do céu. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.